Chegar em Marília foi um grande desafio. Uma igreja que já era antiga quando nós chegamos e éramos um casal de pastores jovens. Na verdade, na época, eu não era pastora, só o marido era pastor. A igreja ainda não tinha esse reconhecimento e o desafio realmente era muito grande, de um jovem pastor para uma igreja tradicional, uma igreja com muitos paradigmas que precisariam ser quebrados. E foram, graças a Deus, no decorrer do tempo, esses paradigmas foram quebrados e temos hoje, a igreja que vocês conhecem. Um dos desafios foi quebrar a questão do tradicionalismo. E isso não era algo que nós faríamos, mas nós orávamos para que o Espírito Santo desse a direção, para que o Espírito Santo fosse aquele que governaria a igreja. Então, em um determinado momento, meu marido falou isso para a igreja. Esta igreja não será mais governada pelo braço da carne, mas ela será governada pelo Espírito Santo. E isso fez toda a diferença na trajetória, no crescimento espiritual da igreja. Domingos tem uma característica que eu não tenho dúvida de que Deus coloca isso, no coração dele, Deus fala isso diretamente com ele, que é uma visão de coisa grande, uma visão de um ministério de avanço, de um ministério de crescimento. E estávamos no começo, isso agora, chegamos aqui em 95, estávamos agora em 2002, numa crescente, numa caminhada de avanço muito boa e fomos, entre aspas, interrompidos, em 2002 com uma notícia que foi a notícia do câncer. Nós sentamos na sala, minha mãe nos chamou, nós estávamos com os nossos missionários, pastor Hélio e pastor Lume. E sentamos na sala do apartamento, ainda nos emociona porque a hora que a gente ouve a palavra câncer, é claro que já passa na cabeça, meu pai vai morrer. Então foi a primeira coisa que eu pensei, eu vou ficar sem pai. Eu vou crescer só com a minha mãe e com o meu irmão. Entretanto, eu lembro de muita coisa, porque esse tipo de acontecimento acaba sendo muito marcante na minha vida, na nossa história. Eu lembro da gente sentado no apartamento, eu lembro do meu pai tentando falar e não conseguindo falar, mais ou menos assim, tentando comunicar o que ele queria dizer, tipo, o pai tá doente, Eu lembro da gente sentado no sofá, eu lembro dos momentos de oração, eu lembro de tudo. Tivemos um apoio total da igreja nessa época em que precisávamos, porque eu fiquei cuidando dele, cuidando das crianças, porque ainda eram crianças que precisavam de muito cuidado no sentido de leva, busca,
Enfim, a igreja teve um papel primordial de ajuda e de apoio em todos os sentidos da nossa vida. Passamos um período de luta, um período de deserto, mas vimos a vitória. E hoje a gente pode contar o testemunho, a gente pode viver isso de forma tão maravilhosa, ver os frutos que até hoje nós colhemos por conta de tudo que nós vivemos nessa época. Deus tem um propósito em todas as coisas. Por mais difícil que seja o período, nós entendemos que Ele tem um propósito em todas as coisas. E a gente consegue ver isso hoje. E eu lembro dele subindo para pregar com essas condições. E aquilo me traz um ensinamento extremamente poderoso, que se a gente tem uma missão, e a nossa missão não é uma missão humana, o que a gente faz não é natural, o que a gente faz é sobrenatural. A nossa vocação, ela vem acima de qualquer coisa que eu possa estar passando. Naquele momento, meu pai, ele me ensinou algo sem ter a intenção de me ensinar diretamente. Ele estava cumprindo com o chamado, mas naquele momento ele me ensinou algo. A gente não vai parar, custe que custar, nós vamos continuar entregando a vida pelo Evangelho, dando a vida pelo reino de Deus. E eu me lembro como se fosse hoje, eu lembro a roupa do meu pai. Eu lembro um terno que ele usava, que era meio cor, como se fosse areia, assim, um bege. Lembra disso, mãe? É muito marcante essa cena para mim. Tivemos uma primeira reforma na 9 de julho e essa reforma trouxe aí uma extensão um pouco maior, mas a igreja estava crescendo e nós não estávamos mais comportando na 9 de julho, precisávamos sair de lá. E assim nós nos mudamos para a Rua Goiás, número 17. Quando meu marido conheceu o espaço da Goiás e falou, esse é o lugar, né? Deus mostrou claramente que ali seria o local da igreja. E essa memória é tão incrível, eu lembro de olhar para aquele lugar e eu falava, meu Deus, aqui vai ser uma igreja? Eu não enxergava aquele lugar como uma igreja, não conseguia ver o que meu pai estava vendo naquela época. Nós precisamos andar no Espírito Santo. Ser guiados por Ele, ser movidos por Ele, ser direcionados por Ele, dia após dia. Se a gente for lembrar de momentos específicos, a gente sempre vai encontrar essa questão. A visão e transformando a visão em realidade. Que meu pai não tem essa parada de ter uma visão e deixar para lá. Então, se ele tem a visão, ele vai trabalhar para que essa visão se concretize diante de nós. Quando nós mudamos, né, para Goiás, nós já estávamos tendo aí esse crescimento e os batismos eram batismos enormes, batismos com mais de 500 pessoas de uma vez só, né? Então, os irmãos que estão aqui, que lembram disso, nós íamos para a ABB, para batizar lá na piscina, porque não tinha batistério que comportasse. Nós entramos no MDA, que na época, né, era o discipulado 1 a 1, e isso trouxe um fortalecimento, né, na vida cristã, no relacionamento, né, da membresia.
aquilo que nós estávamos fazendo, nós não sabíamos. Mas isso estava chegando até outras pessoas, chegando em órgãos denominacionais, chegando em outras igrejas, até que uma pessoa que era um líder, né, de um órgão denominacional pediu para que meu marido fosse, né, o mentor, para que ele instruísse alguns missionários para que tudo que estava acontecendo na nossa igreja acontecesse em cada campo missionário. E, na verdade, isso não nasceu no nosso coração dessa forma, mas se transformou na imersão que nós conhecemos hoje. E começou, eram 12 pastores, era um grupo de missionários que estariam aqui para aprender e para levar para os seus campos. Mas nós não sabíamos o que estava no coração de Deus, que na verdade o que Deus queria é que aquilo que nós estávamos fazendo fosse levado não só aqui para o Brasil, mas que fosse levado para fora, para outras nações. E é bom ressaltar que nas nossas imersões que fizemos, né, já passaram muito mais que 20 mil pastores. E em nenhuma dessas imersões, nenhum centavo foi cobrado. Água da vida, se eu disser que estou sedento. Nós começamos também com os encontros face a face, que trouxe aí muitas pessoas, houveram muitas conversões nessa época. Então, os ministérios foram crescendo, os ministérios foram abrindo, né? Então, assim, houve um leque muito grande de ministérios e ainda hoje trabalhamos com os ministérios da Universidade da Família, e esses ministérios, para nós, são uma ferramenta muito, muito importante. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak, and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Em 2020, nós vivemos, não como igreja, mas como mundo, um dos momentos mais tensos que já vivemos nas nossas vidas, né? A nossa geração. Vivemos a pandemia. Que momento terrível, um ano em que a igreja sofreu, porque nós tínhamos cultos somente online, cultos transmitidos. Eu me lembro da minha vontade de estar ali na igreja servindo e eu não podia por conta da gravidez, depois por conta do meu bebê recém-nascido, mas me lembro da igreja não parar.
Então nós fazíamos evangelismo no semáforo, nós fazíamos visita. Quantas visitas fizemos nos portões, olhando as pessoas de longe, orando por elas de longe, mas ainda assim estando presente na vida dos nossos irmãos, de cada membro da nossa igreja, visitando na medida do possível, fazendo as ceias, né, através do estacionamento da igreja ali. Os irmãos passavam, pegavam a ceia e saíam, porque a gente não podia estar juntos. Que falta fez a comunhão dos irmãos. Isso tudo a gente ainda estava ali no tempo da Rua Goiás, número 17. E apesar de ter sido um ano muito triste, muito intenso, foi um ano em que nós não paramos. Um ano em que a visão continuou, em que os sonhos de Deus continuaram se realizando, porque ninguém pode parar a igreja. A igreja pertence ao Senhor e o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Esse lugar onde nós estamos, ele faz parte de uma visão que começou lá na 9 de julho. Nós ainda estávamos nos reunindo lá e Deus já havia dado a visão para o meu marido, que na época ele chamava de CCC, era o Centro de Convivência Cristã. Meu pai sempre foi visionário, é maravilhoso a gente poder afirmar isso, na verdade, principalmente se você leva em consideração a história de onde o pastor Domingos saiu, de onde a gente está hoje, as coisas que ele construiu. Meu marido sempre diz, nunca vamos pedir para outras pessoas fazerem aquilo que nós não estamos fazendo. Então nós fomos os primeiros. Nós tínhamos um carro na época, um carro bom, e conversamos em casa e falamos, nós vamos ofertar esse carro. Sentamos, conversamos com os filhos e falamos, vamos ofertar, vamos entregar esse carro e vai ser como primícia para o terreno que nós queremos comprar. A visão que foi entregue por Deus ao meu pai é uma visão grandiosa e uma visão que não é para nós aqui e agora, mas é uma visão para o futuro. Hoje nós trouxemos o Lucas aqui também para apresentar para ele a futura casa dele, a futura igreja dele. E é uma emoção muito grande, né, pai? Quando a gente chega aqui, mostrar para ele onde ele vai crescer, onde ele vai correr, onde ele vai tocar, né, meu filho? Pregar em nome de Jesus. E isso não é só para nossa família, é para sua família também. Então faça parte desse projeto, faça parte desse sonho de Deus para nossa igreja.
que falar que a visão que o pastor Domingos trouxe para Marília e região, ele foi vanguarda. Não foi ele que plantou essa igreja. Pessoas, homens de Deus, plantaram essa igreja. Mas foi através da vida do meu pai que essa igreja teve a vida transformada. E a gente tem que reconhecer isso. A gente tem que saber que nós saímos de um lugar e a gente chegou num lugar muito incrível para a glória de Deus, através de um homem que Deus chamou e que Deus escolheu. E esse homem se chama pastor Domingos Jardim. Anos de ministério, pastor Domingos e pastora Rosângela. Pastor Domingos é um homem de Deus, maravilhoso, incrível, mas não estaria onde está se não fosse pastora Rosângela. Guarda isso. Pastor Domingos não estaria onde está se não fosse pastora Rosângela, porque minha mãe é maravilhosa e construiu esse ministério junto com meu pai. E a gente não pode deixar de celebrar esses 30 anos sem celebrar a vida e a história da minha mãe, que também deu a vida aqui nessa cidade, acreditou naquilo que Deus estava colocando no coração do meu pai e sempre sustentou a nossa casa com sabedoria e com oração. Amo vocês, pai e mãe, e espero que a gente possa dar continuidade a esse legado, eu e minha esposa. Espero que a gente possa correr nos passos que vocês correram. A minha palavra, em primeiro lugar, de gratidão a Deus e segundo, de gratidão a você, meu marido. Te amo muito e que os nossos melhores anos de ministério estejam por vir. Que tudo que nós vivenciamos até agora seja o começo de muito, 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 muito mais coisas que nós ainda viveremos, que o Senhor vai nos dar essa oportunidade. Um beijo, te amo muito. Dias, meses e anos não estão no meu passado. Meus melhores dias estão à minha frente. No futuro, diga os meus melhores dias, os melhores dias da minha família, da igreja e do meu ministério não estão no meu passado. Frente, no meu futuro, diga eu vou viver dias, meses e anos de céus abertos, de milagres extraordinários, da manifestação da glória Shekinah, avivamento pleno, colheita de vidas para Jesus, sem precedentes, sem precedentes, sem precedentes. Para isso, receba uma unção nova, o poder do Espírito Santo de Deus. Como ele envolveu Maria, ele te envolve, ele te envolve, ele te envolve, ele te envolve.